Olá pessoal, aqui é o professor Renato. Vamos dar continuidade então à nossa disciplina de modelagem numérica da atmosfera. E o assunto de hoje é sobre os tipos de grades horizontais e verticais. Muito bem? Se olharmos então o nosso programa, nós estamos aqui, Vimos aí recentemente detalhes sobre consistência e convergência dos métodos numéricos, suas estabilidades, problema do erro de truncamento. Vamos então aqui olhar a parte das grades e futuramente vamos olhar mais detalhes então aplicados à equação de advecção e difusão, alguns esquemas que vamos ver. Muito bem, então a aula de hoje vai se basear então nesses tópicos. Vamos olhar detalhes sobre a resolução espacial das grades, a estrutura em termos se são regulares, triangulares, hexagonais, a estrutura das grades de Arakawa, a estrutura vertical, o detalhe do alinhamento e do refinamento de grade quando temos então que trabalhar com melhores resoluções. Então vamos lembrar da nossa equação da dinâmica e da termodinâmica. Se nós olharmos aqui na variação da velocidade com o tempo, ela depende de alguns termos. Termos aqui que envolvem então a advecção, que é o gradiente. Tem um termo aqui que é a Coriolis. Um termo gradiente de pressão. Então a gente está calculando aqui a pressão em 2 pontos para poder estimar a variação da velocidade com o tempo. Isso é importante. Outro detalhe aqui para a variação da temperatura, nós temos também aí gradientes espaciais, e a equação de conservação e a equação de estado. Muito bem, nós já vimos essa equação e nós queremos então usar métodos numéricos para resolver essa equação e encontrar então uma previsão, já que temos aqui uma função que depende do tempo. Muito bem, o problema da resolução espacial então, Então, suponha que você queira detalhes de uma dada região. Logicamente, quanto o aumento do número de pontos permite você representar melhor aí um fenômeno. Por exemplo, nós temos aqui uma onda, um sinal aí oscilatório, aqui em negrito. E aqui a sua representação em pontos de grade, se você usar então um espaçamento de grade aqui da ordem de 1 km de espaçamento. Então, você representa aproximadamente aí o que está acontecendo, já que você tem uma resolução não tão boa. Se você dobrar a resolução significa diminuir o espaço Δx, os pontos de grade em que você vai representar o seu fenômeno, você vê aqui então que agora você tem uma melhor representação aí dessa evolução desse evento. Lógico que você pode melhorar ainda mais a resolução, e aí então você tem melhores resultados, ok? Então esse é um dos motivos de você procurar melhorar a resolução espacial. Imagine você tem aí relevo, diferentes tipos de superfície e o próprio fenômeno em si. Você pode querer resolver uma nuvem e aí você precisa então de resolução espacial suficiente para isso. Aqui nós temos o exemplo da primeira grade usada lá pelo Richardson em 1922. Então, a grade espacial do Richardson, aqui para a região, aqui pegando, aqui temos aqui a Alemanha, aqui a Dinamarca, Copenhague. Ele dividiu então em pontos de grade. Esse espaçamento aqui é da ordem então de 200 km. E notem que o Richardson calculava então a pressão num dado ponto e os outros pontos tinham então aí o momento, as velocidades. Isso é importante, a gente vai ver mais alguns exemplos. As grades horizontais, elas podem ser então do tipo em que você tem grades espaçadas aqui em termos de latitude e longitude, esse primeiro exemplo aqui. Podemos ter grades triangulares, pode dividir a esfera em triângulos, ou hexágonos. Então, você pode dividir aí, como se você estiver trabalhando com o modelo global,
você pode então usar aí o caso da grade hexagonal, né? Então, depende então dos seus objetivos, né? Cada grade deve levar em conta a capacidade de representar o fenômeno em escala global ou na escala convectiva de nuvens, a eficiência computacional, a conservação de massa e energia, a capacidade de refinamento e representação de fenômenos regionais. Então, existem várias maneiras de você melhorar então a representação e a maneira com que você quer representar o fenômeno que está tentando resolver, né? Se a gente olhar aqui para esse tipo de grade, né, um problema que a gente tem nesse tipo de grade aqui é que se você for em direção aos polos, né, essas grades retangulares podem ter problemas nos polos, pois o número de pontos convergem, né? Nesse caso, alguns ajustes precisam ser adotados. Alguns modelos possuem uma grade aproximadamente regular próximo do equador, retangular nas latitudes médias e triangular nos polos. Assim você, né, resolve o problema aí, então, dos polos quando você tem esse tipo de grade. O Horakawa, né, ele fez vários testes aí de estrutura de grade. Nós temos aqui as grades A, B, C, D e E, né? São diferentes maneiras de você calcular então aí as velocidades e os termos que envolvem temperatura e pressão. Então aqui na grade A é calculado o V, ou seja, as velocidades e os pontos de massa também no mesmo ponto, né? Então a grade A calcula todas as variáveis no mesmo ponto. A grade B, ela calcula as velocidades aqui no centro e a massa nos outros pontos, né? Então esse tipo de estrutura da grade B. A grade C, que é uma das mais usadas, você calcula então a velocidade U num dado ponto e aqui, né, a massa, por exemplo, pressão e temperatura nesses pontos H, e aí a velocidade V nesse ponto aqui. A grade C é uma das mais usadas, a grade B também é bastante usada. A grade D, você calcula então a velocidade nesse ponto intermediário, e aí você tem aí os cálculos de pressão e temperatura nos pontos H. A grade E, mesma coisa, você calcula aqui U e V nesses pontos e H aqui nos pontos intermediários, então você calcula aqui os gradientes de pressão e temperatura. Né? Então o Horakawa fez aí vários testes para encontrar as melhores estruturas, né? Atualmente, como eu disse, as grades mais usadas são essa aqui, do tipo grade do tipo C, que você pode calcular então a velocidade, você tem aqui os gradientes aí de pressão para poder calcular as componentes da velocidade aqui e aqui, né? Então, outro detalhe, que as grades B e E, as variáveis são calculadas então em diferentes pontos. Nessas grades, as velocidades U e V são calculadas nos pontos diferentes e as variáveis H, T e P, né? Que são aí exemplos. A grade C é usada principalmente ali pelo modelo WRF, a grade B usada pelo modelo do centro lá da inglês, né? Um detalhe interessante que você pode fazer também, né? Pegar esse tipo de grade e aí num dado passo de tempo você usa essa grade, no outro passo de tempo você usa esse outro tipo de grade. Então você está alternando, né, o tipo de grade, ok? Então você tem aí num passo de tempo par uma grade, e quando você avança no passo de tempo ímpar você usa outra grade. Esse aqui é o tipo de variação então no tempo. Na vertical, né? Então na vertical nós temos aí que ter uma grade, né, que vai levar em conta então os níveis atmosféricos e oceânicos, né, verticais, né, inclusive aí a parte de solo, né, a parte que vai envolver também vegetação. Então a gente precisa lidar então com as estruturas verticais, né. Existem vários exemplos, né. O primeiro exemplo então aqui nós temos o caso do Richardson, né. Então o Richardson dividiu aí a estrutura vertical em 5 camadas, né?
para ver aqui então que ele calculava então o IV aqui no meio da camada e pressão e velocidade vertical aqui no meio, aqui nas bordas das camadas. Né? Então, o Richardson usou poucos níveis, né? Cinco camadas aí, espaçados aí de 200 hectopascais. Então, foram uma das primeiras tentativas, né, da grade vertical. Posteriormente, né, aí o Lawrence então propôs aqui uma grade que você tinha também, né, os cálculos aí de UV, T e aqui a altura geopotencial num dado nível e aqui as velocidades verticais aqui no meio do nível. Então você tem aí, né, uma estrutura, né, a grade B aqui proposta pelo Charney e o Phillips também, né? Só que ele colocou aqui então algumas pequenas diferenças em que você tem aqui o cálculo das velocidades e variações verticais num ponto e o V em outro nível. Né? O modelo WRF usa, né, esse tipo de grade, que você calcula então a velocidade vertical num dado nível e as velocidades aí horizontais em outros níveis. Né? Na estrutura vertical, então, você pode ter aí as grades que acompanham o terreno. Né? Então, aqui é um caso, um exemplo para a montanha dos Himalaias, né? Um tipo de grade que você pode usar, então, ela vai seguir o terreno. Essas grades não são muito boas, né? Em alguns locais você tem gradientes muito fortes aí de pressão e acaba tendo instabilidades numéricas. Né? Uma opção é você usar um esquema híbrido, em que você tem aí, então, próximo do relevo, você tem aí as grades acompanhando o relevo, e mais em cima você tem aí, então, as grades igualmente espaçadas em termos aí, né, de níveis. Né? Um caso especial é o caso da grade, então, do centro europeu. Ele tem 91 níveis sigma, né? Então a coordenada sigma ela acompanha então aí o relevo e ele tem então um esquema, né, aqui mais acima, então as camadas sigmas representadas aqui, né, do lado esquerdo representado em termos de pressão. Então aqui nos níveis mais altos ele tem então os níveis de pressão, né, constante, ok? Então esse é um caso híbrido, né? O modelo Hollande, né, ele não usa esse esquema de você seguir o relevo. Né? Ele tem um esquema chamado shaved, em que as camadas são igualmente espaçadas e você então permite, né, maior detalhamento próximo aqui das regiões de relevo, sem aqueles gradientes fortes e evitando então problemas aí de instabilidade numérica. O aninhamento, né? O aninhamento é bastante usado quando você quer aí detalhes de uma dada região de interesse. Então você faz o que a gente chama de aninhamento de grades. O que é o aninhamento de grades? Você tem uma grade aí de baixa resolução e aí na região de interesse você aninha, ou seja, você coloca uma grade que tem uma resolução maior. E aí as grades vão ter que se comunicar entre elas, né? Logicamente você pode ter aí o que a gente chama de grade, né, de interação em uma direção, né, ou seja, a grade de baixa resolução vai passar as informações aqui para a grade de maior resolução e você pode ter também two-way, ou seja, nas duas direções, em que a grade de alta resolução também influencia a grade de baixa resolução. Né? Um exemplo aqui para o caso dos oceanos, né? Isso aqui é a aplicação então de uma grade oceânica, né? É um trabalho que a Maria Paula fez então no seu mestrado ali na oceanografia junto comigo, e ela então dividiu essa região aqui costeira próximo de Santa Catarina para estudar derramamento de óleo, e ela usou então uma grade que tem uma capacidade aí de refinamento, né? Então ela tem aqui regiões com resolução maior e regiões com resolução menor. Um detalhe importante, quando você usar uma grade que tem aí uma área limitada,
você precisa então de condições de fronteira. Você precisa passar então informações, né, nas fronteiras para que você tenha então aí corretamente os fenômenos que vão adentrar a grade da região de estudo, né? Diferentemente do aninhamento, nós temos aí o refinamento de grade, né? O refinamento de grade é quando você tem uma única grade e aí você vai diminuindo, né, o espaçamento até o nível que você tem interesse. Esse aqui é um exemplo do trabalho que eu fiz com o modelo OLAN para a região da Amazônia. Então aqui é a região norte do Brasil. Vocês podem ver que depois que você detalha aí com maior resolução, através de um refinamento de grade, aqui está usando hexágonos, né? Dá para ver aqui então a foz do rio Amazonas, aqui com um detalhamento muito melhor em termos de resolução espacial. Tá? Um outro exemplo, aqui para Santa Catarina, também a mesma grade, né? A mesma estrutura de refinamento de grade para a ilha de Santa Catarina, o estado de Santa Catarina. Esse trabalho aqui, então, foi o trabalho de TCC em meteorologia do Hugo Alejandro, que fez aqui, então, no nosso curso, né, há um tempo atrás. Okay? Então, o refinamento de grade. Né? O refinamento de grade é diferente do alinhamento, porque ele permite, então, melhorar a resolução espacial de uma região de interesse, dividindo a célula de grade aí, né, com uma de baixa resolução, você vai aumentando então a resolução espacial. Né? Muito bem. Tem alguns sites aqui interessantes, depois vocês podem consultar também, né? Aqui sobre o modelo OLAN e esse capítulo de livro aqui que dá então detalhes sobre as grades espaciais e verticais. Então, a gente continua então na próxima aula com os outros detalhes, ok?